Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aí, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, ó, em Números, no capítulo 14. Boa noite, todos que forem entrando aí. Números 14. Amém? Boa noite, Nanda. Boa noite, Beth. Boa noite, Edi. Boa noite, Neiva. Glória a Deus. Números 14. No versículo 26. Diz assim. Preste atenção. Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não, versículo 30. Não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Amém? Boa noite a todos aí, a paz. Irmãos, eu acabei de ler aqui Números 14, versículo 26 ao 31. Hoje eu coloquei o tema, o título como Persevere na jornada para viver a sua promessa. Certo? Aqui eles estão bem no meio, vamos dizer. Eles estavam no Egito e eles passaram pelo deserto para chegar até a cidade de Canaã, né? Até a terra de Canaã, melhor dizendo. Então, assim, eles saíram do início, mas eles não tinham chego ainda até o fim, certo? Que era Canaã. Eles estavam no inteirinho, na jornada. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos, para vocês, porque a jornada, ela acontece para todo mundo. E aí eu pergunto, será que a jornada ela é importante ou não é importante? Porque as pessoas, elas pensam muito só na terra prometida, né? No destino. Tá fazendo faculdade aí, você pensa na formatura, você sempre pensa na finalização. Mas será que a jornada ela é importante? É isso aí, vamos falar, profeta de Deus. Se você passa mais tempo na jornada do que no destino, então é mais importante. Não, a jornada. Amor, fala alto. Ensina muita coisa. Então. Já começou a discussão aqui em casa. A jornada é que vai te preparar para... Calma, um de cada vez aí. A jornada é importante aí? Fala aí também. Fala aí, um de cada vez. O que você falou, amor? Que ela te ensina bastante coisa. E que realmente às vezes faz até você mudar o destino. Vai certo. Saber. E você? Mudou aí, ó. A jornada mudou para muitos. É verdade. Eu vou falar disso. E aí, Gi, o que você acha aí? Às vezes a jornada ela é tão ou mais importante que o destino, porque você passa mais tempo na jornada do que no destino, né? E você, filho, o que você acha? É basicamente isso, ela prepara você para o destino de uma certa maneira. Todos os pontos são importantes.
Mas essa era a minha próxima coisa. Será que a jornada ela não é preparatória para o nosso destino? Será que ela não vai nos ensinar coisas? Será que ela não vai nos trazer à luz muitas coisas, boas e ruins, para que a gente possa alcançar o nosso destino? Não é verdade, irmãos? Então, assim, ó, estão colocando aqui, aprendizado é importante, a jornada aqui define o destino, é isso mesmo. Então é sobre isso que eu quero falar, irmão, porque muitos só focam no destino, mas a jornada, ela é extremamente importante. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Porque se a gente pegar aqui o versículo 30, ó, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, de 20 anos para cima ali, né, no versículo anterior ele falou, somente Josué e Caleb iriam entrar. Todo o restante não iria. E por que não? E é sobre isso que eu quero comentar, para que a gente entenda bastante o quanto a jornada ela é importante, irmãos. Amém? Então vocês aí que estão acompanhando, preste atenção, vão curtindo, vão compartilhando, mas presta atenção porque ela vai nos revelar e nos dar a luz a muitas coisas. Primeira coisa que eu queria falar, o versículo 27, presta atenção. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Aqui é Deus falando, irmão. Olha, presta atenção nisso, irmão. Se você quer chatear Deus de alguma coisa, o que você faz? Murmura. Verdade. Não, você chateia todo mundo. Só Deus não. Fica longe, irmão. A murmuração aqui no hebraico, ela usa a palavra queixar-se, que é murmurar, né? A pessoa que fica se queixando, se murmurando, ela não é bom, irmão. Não é bom. Isso aqui, de uma certa forma, isso foi o que fez eles, uma das razões, obviamente, que fez eles não entrarem na terra prometida, não chegarem no seu destino, na sua promessa, a murmuração. Todo mundo que eu estou falando exatamente agora, irmão. Mais cedo ou mais tarde, não importa. Você está rumo a uma terra prometida, rumo a um destino, rumo a um chamado, rumo a algo que Deus quer fazer na sua vida. Se você está respirando, Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. E muitas pessoas murmuram, se queixam na jornada. Toma cuidado, irmão, para Deus não virar e falar que nem ele falou para as pessoas ali. Olha, vocês não vão entrar mais na terra prometida. Ana Maria, Números 14 e 26 eu estou falando, de 26 a 31. Ó, a Edi colocou aqui, até nós não aguentamos muita murmuração, cansa, não é verdade? Então você imagina, irmão, milhões de pessoas reclamando, Deus tirando de uma escravidão, e as pessoas reclamando, murmurando, sabe por quê? Se queixando. Imagina, Deus tirou, né? Deus fez uma coisa maravilhosa, aí a turma se queixou, pior coisa é você receber ingratidão. Que é exatamente isso que eu vou colocar aqui também. Exatamente, ingratidão. Porque, e mais do que isso, olha o versículo 35, diz assim, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão, e aí falecerão. Irmão, a murmuração é como você vai contra Deus. Se você ler 1 Coríntios 10, versículo... Eu não lembro qual que é o versículo, mas lá em 1 Coríntios 10 fala que a murmuração atrai o exterminador. Então a murmuração, irmão, ele é contra Deus e ele é a favor do exterminador, é a favor do diabo. É aquilo que eu costumo brincar, mas é uma verdade. A pessoa só murmura, só murmura, só murmura.
É como se o diabo vem e fala assim, opa, me chamou? A murmuração atrai o exterminador para ele exterminar a sua vida, para ele exterminar a vida das pessoas, da sua não, em nome de Jesus, das que reclamam, das que murmuram. Então, assim, é triste isso, irmão. A murmuração, ela atrai o exterminador. Aqui o povo, ele estava murmurando, em boa parte nos versículos, era até por causa de comida. Até lembrei da Gi, porque eles estavam comendo só maná e eles estavam querendo carne, que eles comiam no Egito. Ah, no Egito a gente era escravo, mas comia carne e tal. Deus falou, pô, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês eram escravos. Irmãos, nós não podemos murmurar daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, irmão. Não murmura. Não murmura do seu emprego, não murmura, né, das coisas que o Senhor tem colocado para você. Olha os dias que a gente está passando. Dias extremamente difíceis, mas que Deus tem realmente preservado e mostrado muitas coisas, né? Então a gente vê que quando eles foram espiar a terra e eles viram aqueles gigantes, o que aconteceu? Dos 12 espias, 10 vieram e falaram, nossa, os caras são grandes, nossa, os caras são gigantes, nossa, mas eles são poderosos. Nossa. Mas Caleb e Josué não falou, não. Até Caleb, ele usa até uma expressão, depois você olha no capítulo anterior, né? Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos ela em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, enquanto 10 estavam reclamando, estavam vendo o tamanho do inimigo, 2 estavam enxergando o tamanho da promessa. O que você enxerga? Você enxerga o tamanho do inimigo, o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta, ou o tamanho da promessa que Deus tem para você? Olha, isso é bom, hein? Isso é para a gente meditar. Edi colocou, murmuravam por tudo, e hoje em dia também não é muito diferente. Muitas vezes não é mesmo. Então, irmão, toma cuidado, porque a murmuração, ela atrai o exterminador, a murmuração, ela te impede de entrar na sua terra prometida, de você chegar no seu destino. Muitas vezes a pessoa, você pode estar meditando, mas o irmão A, o irmão B, ele vive isso, vive aquilo, não sei o que tem. E eu não vivo. Por que será que você não vive? Não é verdade? Será que você é uma ingrata, né? Um ingrato que só murmura? Essas coisas impedem a gente de viver o plano de Deus, irmãos. Amém? Olha, a murmuração, irmão, é coisa para você colocar na geladeira, para você lembrar todos os dias, para você não murmurar. Porque isso é muito difícil. Mas Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles perseveraram. Então você tem que aprender a perseverar. Não importa as suas lutas, não importa as suas dificuldades. Se você entende que ali é para você ir, e tem vários obstáculos no teu meio, é para você vencer e superar eles. É ou não é? Quem que não teve luta e dificuldade aqui, irmão? Fala aí. O que você ganhou de mão beijada? É ou não é? Tudo, irmão. Tudo. Você fala de vida pessoal, vida profissional, vida familiar. Hoje, graças a Deus, tem um emprego bom. Louvo a Deus por isso. Muitos até questionam, né? Falam, vida boa, tá? Não é vida boa não, irmão. Tem que ralar. Comecei trabalhando e atender planta 1h30 da manhã, irmão. Me acordavam, morava em hotel. Então, em todo lugar tem trabalho. Nosso casamento foi sempre fácil. Casamento, irmão, também é difícil. Principalmente no começo, mas as coisas vão melhorando. Todas as coisas. Mas você tem que enxergar a promessa. Não, ela é a mulher da minha vida. Não, aqui é que o Senhor quer que eu trabalhe. Não, ali é para eu estudar. Ali é para... E por aí vai. Persevera. É ou não é? Amém? Então, ó, eu dei essa introdução porque eu quero falar agora de pessoas
de como eles passaram pelas jornadas, para que a gente tire isso como um exemplo para nós. Amém? Como a gente traga isso como um exemplo para nós, para a gente alcançar a nossa promessa. Presta atenção nisso. Presta atenção e vê como que o Rafa falou aqui. Como a jornada ela é preparatória, ela te treina para você alcançar a sua promessa, para você não reclamar mais das coisas. Presta atenção. Vamos falar primeiro então de Caleb, já que eu já dei essa pincelada. Eu vou ler aqui, ó, Números 13, 28. Quem quiser acompanhar aí, é uma folha antes. Números 13, 28. Diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então isso aí eram os 10 falando, né, para Moisés. Então Caleb fez calar o povo, falou: cala a boca todo mundo. E disse para Moisés: subamos animosamente e possuamos essa terra em herança, porque certamente nós iremos prevalecer contra ela. Porque os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, porque eram filhos de Anak, eram gigantes. Também vimos ali, ó, gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, ó, presta atenção nisso aqui, irmão. Irmão, quando você tem um relacionamento com Deus, você tem que olhar para Deus, não para os outros. E nem para você mesmo, muitas vezes. Porque Deus, às vezes, enxerga coisa que nem você enxerga dentro de você. Não é verdade? E isso é tão forte, irmãos, porque a gente vê aqui que eles viram gigantes na terra. Gigante, gigante mesmo. Para mim, todo mundo é gigante, né, irmão? 1,70 m. Mas assim, eles viram gigante mesmo. 1,68 m. Gigantes mesmo, né? Cara de 3 metros, enfim, grandes, irmão, que nem Golias. Golias tinha acho que 3,30 m. Então assim, e ficaram com medo. E aí eu comecei a pensar nisso. Porque quando a gente vê aqui a vida de Caleb, você vê que ele falou: irmão, eu não me interessa se eles são grandes. Vamos para cima. Eu creio que se essa é a famosa terra prometida para nós vamos conquistar. E assim que a gente tem que ser. E enquanto outras pessoas viraram e falaram: lá tem gigantes, o que falou Josué e Caleb? Vamos para cima. Presta atenção nisso. Quando você vê lá eles se assentando na terra em Josué, no livro de Josué, tirando as tribos, Josué e Caleb tiveram terras especiais. Porque Deus viu que eles eram especiais diante do povo. E aí quando eles foram conquistar a promessa, eles receberam uma porção especial. É mérito. Isso chama mérito, irmão. Eles tiveram méritos diante de Deus. E o que a gente tem como aprender diante desse texto aqui que eu quero ler para vocês? Eu vou ler aqui agora, ó. Não precisa abrir não, hoje eu vou dar uma folhada bastante na Bíblia, irmão. Ó, anota aí, depois você vê depois. Josué 14, versículo 6, diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Daí, ó, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aqui eram 40 anos depois, 45 anos depois, quando eles espiaram a terra.
E Deus tinha falado com Moisés, falando, ó, Josué e Caleb, vocês vão receber a terra. Passou 45 anos. Caleb, quando Josué estava guiando para entrar na terra, Caleb virou para Josué, falou, ô Josué, você lembra que Deus falou, né? Semana passada? Não, 45 anos depois. Você lembra, né? O quê? Que ele ia dar uma terra para mim e para você. Nossa, mas eles sobreviviam tanto assim? Não, viviam... Não era tanto, foi 85. Tem gente que vive com 85 hoje. Até 100 aí. Tem pessoa que vive. Tem que lutar, né, com essa idade assim. Então, você vai se achar um velhinho ou você vai estar no gás? Exato. Entendeu? Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, tipo, para a gente invadir. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pisou com os teus pés, Deus vai te dar para você herança, para você e seu filho, porque você perseverou em seguir o Senhor. E agora eis que olha, presta atenção, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra para Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era naquela época, tal ela é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins ali eram grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Porque perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, tal, e por aí vai. Irmão, ele perseverou. Fala assim, perseverar. Perseverar o que você tem que ter, irmão. Você tem que colocar a tua promessa na geladeira ali, ó. Essa profissão, esse vestibular, essa casa, esse emprego, essa família. E perseverar. Porque você perseverando, o Senhor ele vai te dar vitória. E você vê que o que Josué aprendeu na jornada? O que Caleb, aprendeu na jornada? Ele aprendeu lá atrás que tinha o que para ele derrotar? Pessoas o quê? Gigantes. E quando ele foi conquistar a promessa dele e tinha os gigantes, ele já tinha aprendido isso lá atrás na jornada e ele foi para cima e conquistou. Amém? Então o aprendizado de vencer gigante, a força, a fé que ele usou na jornada, da mesma forma ele usou para conquistar a sua promessa e conquistar a sua terra e conquistar Hebrom. Olha como que a jornada foi importante para ele. Não é verdade? Um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. Não vou nem pedir para abrir, que vocês conhecem. 1 Samuel 17. Fala da história de quem? De Davi. Eu escrevi assim, ó. Davi era meio renegado pelo pai. Porque o pai... Ó, todos os meus filhos estão aqui. Não lembrava que ele estava apacentando, né? Então, assim, pai esquecer de um filho é... Ele era zombado pelos irmãos. E ele enfrentou o maior guerreiro do inimigo, mais de 3 metros de altura. Sofreu atentado de morte inúmeras vezes. Depois você lê lá 1 Samuel 17 até o 25. Foram inúmeras vezes que Saul tentou estancar uma flecha nele, prender ele na parede, matar ele por causa de inveja. Olha quanta coisa ele passou de perseguição, de rejeição, de atentado de morte, inimigo maior do que ele. Olha que jornada de guerra que foi a vida. Todo mundo fala de Davi, né? Vê ele rei, né? Bonito. Olha quanta luta Davi passou na sua luta, na sua jornada,
até lá, segundo Samuel capítulo 5, em que ele é feito rei de todo Israel, de Israel e de Judá. Olha quanta coisa de guerra, literalmente de guerra, ele passou. Mas ele passou. Por quê? Qual era o destino de Davi? 1 Samuel 16, quando o sacerdote lá, o profeta Samuel chega diante dele e unge, e fala o quê? Deus está te ungindo para você seu próximo rei de Israel. Então, ó, lá em 1 Samuel 16, ele foi ungido. Ó, você vai ser rei de Israel. Até você chegar lá em 2 Samuel 5, irmão, eu estimo aí foi uns 13, 14 anos aí. Mais ou menos. Vários atentados de morte. Várias perseguições. Teve que se fazer de bobo para não morrer. Muitas lutas. Ele foi literalmente forjado na guerra. E aí, quando ele é rei de Israel, o que ele acontece? O que ele faz com a nação de Israel? Faz ela aumentar absurdamente. Através do quê? De guerra. Por quê? Ele já teve todo o treinamento que precisava. E ele estava sozinho, muitas vezes. Agora você imagina tendo um exército ao seu redor. O cara é um guerreiro, um estrategista de guerra. Ele aumentou a nação de Israel. Então aquilo que ele aprendeu na jornada, ou seja, muitas guerras, ele usou no seu chamado como rei para conquistar mais nações e tudo mais. Se você olhar lá depois em 2 Samuel capítulo 8, tem um dos versículos que fala Davi indo para a direita, indo para a esquerda, indo para o norte, indo para o sul e conquistando. É um resumo. E fala assim, e Deus dava a Davi vitórias por onde quer que ele ia. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa, um chamado sobre a vida dele. E ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido de guerra, guerra é uma coisa boa? Não é. Não. Ele usou na sua vida, né, como chamado, né, como um rei, ele usou isso na vida dele e foi talvez um dos maiores guerreiros da Bíblia. Com certeza o rei mais ovacionado até os dias de hoje em Israel. Ele viveu isso. A jornada serviu para ele de alguma coisa? Serviu ou não serviu? Treinamento 100% do tempo. É ou não é verdade? Vocês estão entendendo aí, irmão? É a mais pura verdade que você está falando, pastor. Então, vocês estão vendo? Vocês concordam comigo? Então agora você, nem vou esperar chegar lá mais pro final, você já vai pensando desde já. Você é que está passando suas guerras, né? Suas dificuldades. É ou não é? Tá difícil isso, tá difícil aquilo, é o relacionamento, é a condução, é o casamento, é não sei... Será que Deus não está te forjando, te treinando para você fazer algo muito maior lá na frente? E como você sabe que você está no caminho, está enfrentando os problemas e você só tá, ou as coisas estão dando errado porque não é para estar dando, que você está no caminho errado? Então, você tem que estar fazendo a vontade de Deus, você tem que estar em paz com Deus, né? Porque muitos estão com problema porque estão desobedientes à vontade de Deus. A paz de Cristo é o árbitro do coração. Você tem que estar sempre em paz de, esse é o meu caminho, eu tenho que ir. Agora, tem coisas que são independentes, né, de você, né? Assim, coisas que vêm de cima para baixo, né? Do seu pai, assim, você não consegue, você não tem poder de ação. Tem coisas que você não tem poder de ação na vida, né? Ainda mais quando você é menor de idade, né? Não concorda comigo? Que nem vou falar aqui de José. José foi vendido pelos irmãos. Não é que ele queria ser vendido. Ele foi, não é?
Mas eu vou chegar nele. Mas aí a paz de Deus e a paz com Deus e a vida com Deus faz Deus orientar. A chave é vida com Deus. Você não quer uma resposta fácil, mas essa é a resposta correta. Amém? Ó, vou falar de mais um aqui então. Isaac. Quem lembra aqui da vida de Isaac? O que aconteceu de marcante na vida de Isaac aí? Quem lembra aí? Fala aí. Ia ser oferecido. Oferecido. É uma maneira singela de falar que ele ia ser morto pelo próprio pai, né? Gênesis 22 fala de Isaac sendo oferecido como um sacrifício vivo, de oferta a Deus pelo seu próprio pai Abraão, certo? Não tem como não falar de Isaac e as pessoas não imaginarem esse texto, né? Que é muito marcante, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, será que Isaac lembra dessa circunstância que ele passou? Irmão, se você acha que Isaac tinha o quê? 2 aninhos quando ele foi lá para ser oferecido pelo pai? Eu vou te falar que não. Não, ele é da minha idade. Porque não, ele já era até mais adulto, se não me falha a memória. Ele já devia ter mais de 30, se não me falha a memória. O quê? Isaac já tinha muito discernimento que ele ia ser oferecido como um sacrifício vivo. Ou seja, é mais marcante ainda, né? Se a gente for avaliar. E aí eu fico pensando, imagina a cabeça de Isaac. Vou morrer agora. Tem formas e formas de você avaliar essa circunstância. É por isso que, é isso que eu te falo, sempre tem a maneira de Deus de você olhar isso e tudo mais. Você pode olhar e falar assim, que deve ser 97% da população. Coitadinho de Isaac, né? O pai queria matar ele. O pai queria fazer isso com ele. Mas ele pode ter olhado da seguinte forma. Caramba, meu pai obedece a Deus de uma maneira que... Não é verdade? Eu sou um filho esperado há décadas e ele está querendo até realmente me colocar na própria vida, né? Em favor de obedecer a Deus. Não é um prisma totalmente diferente do que olhar e falar coitadinho de Isaac? O que eu estou querendo dizer é assim... mas pensa, coitado do menino. Bom, já não é menino, já era homem, né? Para você ver, né? Como tem toda a sabedoria de Deus por trás. Você acha que Deus ia mandar fazer uma criança? Aí poderia traumatizar, mas como era adulto... Não, já era bem adulto. Entendeu? Mas o ponto é, o que ele aprendeu nessa jornada? Ele aprendeu o seguinte, o meu pai, acho que é o cara que mais obedece a Deus que eu conheço, não é verdade? Ele obedece, ele tem uma fé em um Deus de uma maneira que... Nossos antepassados mesmo não tinham na idolatria, né? Porque Abraão era idólatra, vinha de uma família idólatra. E eu nunca escutei, às vezes, de uma fé tamanha como eu estou vendo a do meu próprio pai. A ponto de querer me sacrificar nesse sentido. E eu fiquei pensando nisso, porque... o que será que ele tirou de proveito disso? Eu vejo, irmão... E foi isso que Deus colocou no meu coração. Ele tirou de proveito disso uma obediência a Deus de uma maneira descomunal, não é verdade? Porque para acontecer o que aconteceu... E aí o Senhor me lembrou de um texto, Gênesis 26 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, conforme o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. Ponto.
Fome na terra, irmão. Certo? Todo mundo fugindo lá de onde ele morava. Fugindo para o Egito, que era onde tinha a fartura, onde tinha a provisão. Ele falou, tá todo mundo indo? Vou também. Deus apareceu para ele, falou, Isaac, todo mundo tá indo, né? Ele falou, mas você não vai. Você vai ficar aí. Você vai ficar nessa terra, e você ficando nessa terra, eu vou te abençoar nessa terra. Mas daí humanamente você olha e fala assim, era uma terra que estava com seca, estava com fome, havia fome na terra. E Deus vira e fala assim, fica. Você olha para a terra seca, você olha para as pessoas, todo mundo pegando fretado para o Egito. E Deus vira e fala assim, fica. O que ele tinha aprendido com o pai? Uma obediência o quê? Sem igual. Ficou na terra. Todo mundo indo embora e ele ficando na terra. E aí eu quero ler o versículo 12 para você aqui. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Em outras versões estava, ele ficou riquíssimo. No mesmo ano. No mesmo ano, irmão. O que ele aprendeu com o pai? Uma obediência cega a Deus. O que ele exercitou no seu chamado, na sua vida? Uma obediência cega a Deus. A jornada não é importante? A jornada não é importante? Olha para que o seu pai, para que a sua mãe, obviamente fazendo coisas boas, né? Não fazendo contra os princípios de Deus, mas aquilo que eles fazem. Quanto aprendizado você não pode ter nessa jornada? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Até falei aí com a Gi sexta-feira aí, irmão. A Dani saiu 6h40 para trabalhar. Lembra de comentamos? E era 8h40 ela chegando. Eu falei, tua mãe ficou 14 horas fora trabalhando. Se a Giovana captou a ideia, o negócio é trabalhar. É assim que funciona. Certo? Se espelha. Olha o tamanho da fé, olha a obediência. É assim que funcionam as coisas, irmãos. Você tem que entender que a jornada ela faz parte do processo para a sua vida e você pode tirar inúmeras lições disso. O Senhor ele pode fazer a diferença daquele que serve, daquele que não te serve, daquele que é obediente ao Senhor. O que você tem aprendido? Quais são as suas lições? Se você não chegou no seu destino, você está já na jornada. E se você está na jornada, é porque o Senhor está querendo falar com você. Então, enquanto muitos estavam falando coitadinho de Isaac, já um adulto, não sei se tinha 20, 30, 40, mas não era um adolescente, não era um menino. Enquanto muitos chamavam ele de coitadinho, ele estava aprendendo a ser obediente, cego ao seu pai. E no momento que ele precisou exercitar isso, no momento que o mundo inteiro falava vai para a direita, Deus falou assim, fica aí. E no que ele ficou, ele foi abençoado e próspero. A jornada ela faz parte da sua promessa. A jornada ela vai te ensinar coisas que são essenciais para a sua promessa. Não reclama. Não reclame. Porque Isaac podia ter 2 tipos de pensamento. Se achar um coitado, certo? Ou virar e falar assim, o negócio é ser obediente a Deus que nem meu pai. Como que está a sua mente? Certo? Como que está a sua mente diante das suas dificuldades? Você está olhando para o lado negativo ou olhando assim, olha, Deus não quer que te faça coitadinho. Deus está te ensinando a crescer, a amadurecer, para você conquistar a tua promessa. É ou não é verdade? Amém, irmãos? É assim que funciona. Deus não quer coitadinho. Deus quer falar assim, vamos, amigo, tem muita lenha para queimar e você tem que fazer muita coisa aí na sua vida. Ele aprendeu com o seu pai. Amém? Deixa eu ver uns comentários aqui antes de ir para o próximo.
Acredito que seja para forjar mesmo, porque pelo homem não tem como entender. Só decepção. Deus ele quer nos tratar. Deus ele quer nos tratar e nos colocar no rumo certo, sempre. A história de Isaac é emocionante. E ainda tinha o meu irmão que poderia assumir o lugar dele, Ismael, verdade. Mas Ismael não era filho da promessa, né? Era da escrava. Ana, glória a Deus, eu creio. Esse ano ainda não encerrou ainda. O Senhor irá honrar aqueles que o honram. Amém, eu creio. Naquela época era melhor Abraão, Moisés e etc. Ouvir a voz do próprio Deus. Hoje é a fé mesmo. Hoje nós ouvimos a Deus também, né? Hoje nós ouvimos a Deus. E como eu preguei, quarta-feira, Abraão, Moisés chamavam tudo Deus de Senhor. Era um relacionamento de servo. E hoje nós temos a condição de chamar ele de pai. Então, Deus fala. Com certeza Deus fala. Verdade, amém. Deus quer guerreiros, amém. Amém. Johnny entrou aí, ó. Desfrutemos mais da jornada que da promessa. Amém. Aprendamos, possamos aprender com as promessas, com a jornada, porque ela faz parte dela, é verdade. Mas essa jornada aqui desse ano, pelo menos para mim, tem me ensinado muito sobre Deus, sobre tudo. Não foi é um tempo de fome. É um tempo de fome. A Daniela está falando aqui que essa jornada aí de difícil que a gente está passando aí, de pandemia, Deus tem falado muito com ela, tem aprendido muito, né, amor? Ele mostrou que se ele prometeu, ele cumpre. Pode ter geada, pode ter praga, pode ter vírus. Pode. Por exemplo, irmãos, ó. Que era um sonho da minha vida. Um dos sonhos da vida da Daniela, além de casar comigo, só para quebrar o clima, né, irmão? Era ela trabalhava numa clínica, mas ela queria mudar, ela queria ter uma autonomia maior, ela queria alugar, né, amor? Ter um próprio consultório, fazer do jeito que ela gosta, quem conhece ela sabe. E no meio dessa pandemia, irmão, foi Deus que mandou. Deus mostrou para ela, para nós, né, amor? A gente orando, e Deus mostrou assim, ó, visita tal lugar. Aí visitou, não tinha nada lá. Só que daí a corretora, né, deu o endereço. Falou, ó, tem um outro lugar ali, não sei se você vai querer. Foi, no meio dessa pandemia, ela mudou de clínica, tá feliz da vida. Na melhor avenida de Indaiatuba. Na melhor avenida de Indaiatuba, irmão. Ai, que bênção. Deus prometeu, Deus cumpriu. Amém? Tá feliz, amor? Nossa. Fala mais alto aí, ninguém tá te escutando. Tá ou não tá? Foi mais do que eu pensava, gente. Irmão, eu não quero nem saber, irmão, se é seca, se é fome, como diz aqui, Gênesis 26. Eu não tô nem aí, irmão. Eu oro, e ó, quem é aqui de casa tá de prova. Eu oro todos os dias, e especificadamente fico um tempinho maior aí, de 2 a 3 horas aí de domingo ou sábado. Eu tenho uma folha de promessas, de coisas que eu quero viver, e que a gente ora, clama, oferta, profetiza, corre atrás. E todas elas acontecem em nome de Jesus. É ou não é verdade? Fala, não escuta. Da festa de outubro, que eu não esqueço. Qual delas? A de outubro. Qual? Rosh Hashanah, Yom Kippur ou trombetas? Aquela que a gente faz jejum 24 horas. Yom Kippur. Yom Kippur. Mas isso aí depois eu falo. Ó, vai chegar, irmão. Tá chegando festa aí. Vou falar aí pra vocês aí. Amém? Pra turma que acha que a gente tá em junho e que o ano acabou, não. Aguarde Yom Kippur. Vai chegar. Irmãos, é viver o calendário de Deus direitinho ali, orando, profetizando, crendo, clamando, que você vai viver. Eu profetizo, eu creio nisso, você vai viver. Porque se a gente viveu e está vivendo, você vai viver também em nome de Jesus. Amém? É assim que funciona, irmão. Deixa eu caminhar aqui que já está um tempo avançado aí. Ó. Eu peguei mais alguns exemplos aqui, vou falar mais rápido que eu acabei demorando. Amém? Jornada. Uma outra pessoa que eu vou te falar. Irmão, eu não estou nem preocupado se você votou em A, B, se você é petista, Bolsonaro. Eu só vou dar um exemplo. Fatos. Próxima pessoa aqui que eu pego como exemplo.
o próprio presidente Bolsonaro. Qual que foi a jornada dele? Ele foi um capitão do exército, ele é um militar, certo? É ou não é? E aí você vê, irmão, você não precisa nem chegar no período que ele foi eleito, porque já na candidatura o cara já foi esfaqueado, certo? Não é verdade? Não é verdade? Já foi esfaqueado. Para muitos já ia falar assim, para com esse negócio, imagina, não sei o quê. Irmão, olha, pessoas até de todos os partidos políticos estão falando assim, jornalistas, se todos os presidentes fossem tão perseguidos, caluniados, assim, achincoalhados, como o Bolsonaro é, o Brasil não estava nessa pindaíba que ele chegou. Por quê? Porque o cara sofre porrada todo dia, toda hora. É ameaça. E o bicho, ele se curva. Ele continua firme. Aquele tempo lá no exército, irmão, não foi por acaso. Militar, irmão, é diferente de cara civil. Militar fica sem comer, se precisar, toma porrada, levanta, né? Se não é pra tomar banho, não toma, assim, eu sei lá. E outra, ele não era qualquer um, ele era um capitão, né? Exatamente, ele não era um soldado, ele já teve uma caminhada, ele era capitão. Então você vê, aquilo que ele prestou ou serviu na sua fase de jornada, ele usando isso, né, esse caráter, essa força no seu chamado. E para muitos que acham que o chamado começa tarde, mas eu tenho 40, tenho 50, Bolsonaro tem 65, acho, está começando a ser presidente agora, irmão. Ele foi formado uma vida inteira. Para quê? Para chegar agora e ficar 4 anos e mudar o rumo do nosso país. Tirar a corrupção. Você vê quantas pessoas estão... Você vê quantas coisas, acusações, problemas políticos, parlamentar, é o judiciário entrando, é pandemia chegando, e ele ali, ó, nós vamos tirar o Brasil da corrupção. Eu não estou falando que ele é o melhor e nem que ele é o pior, irmão. Eu estou falando assim, para o contexto que o Brasil estava, precisava de um cara parrudo, forte, né? Perseverante. Quem melhor do que um militar para fazer isso, irmão? É ou não é verdade? Amém? Um outro exemplo. José. Só mais 2 exemplos aí, irmão. Aí eu termino. José do Egito. Ele foi vendido pela família, ele foi assediado injustamente e foi preso injustamente, perdão, né? Foi vendido pela família, pelos irmãos, assediado por uma mulher e preso injustamente. Certo? A resiliência do Bolsonaro ajudou, verdade, né? Resiliência. Estica e puxa, o cara fica firme. Risada, ó, sem mimimi. É isso aí. Ó, ele, né, vendido, assediado e preso injustamente. O que você vai imaginar de um cara desse que eu estava te falando? Não depende de você. As circunstâncias vão te levando. Você foi vendido pela família. Não é verdade? Ou seja, ele já vivia de um contexto diferente, né, irmão? Complicado. Porque o seu pai Jacó tinha 4 mulheres, né? E ele tinha irmãos de todas elas. Você já imagina a família disfuncional que era, certo? Então não é de hoje que tem isso. Desde a época de Jacó já tinha. E aí não somente isso. Os irmãos de outras irmãs não se bicavam com ele. Tinha inveja dele. Né? Então ficavam sempre batendo de frente com ele. E aí depois ele é vendido. Vendido, acaba preso, injustiçado, assediado. Foi assediado pela mulher de Potifar. E hoje, essa semana estudando aqui o hebraico, eu vi que ele não é que foi tão fácil para ele não. Quase que ele caiu à tentação, mas ele fugiu. Graças a Deus, se manteve firme. E aí ele foi preso injustamente. Você fala assim, meu, que
desgraça de vida. Não é verdade? Desgraça de vida. Mas aí você começa a olhar a vida dele, né? Naquela prisão, ele conheceu lá o padeiro ou o copeiro, eu sempre esqueço, que é um dos dois. O cara teve um sonho, ele interpretou o sonho do cara, e aí vamos supor que fosse o padeiro. O padeiro saiu, padeiro do faraó, e aí o faraó teve uns... Hã? Era o copeiro? O copeiro saiu, estava lá trabalhando para faraó, o faraó teve um sonho, o copeiro foi lá levar a comidinha lá para o faraó, mas não entendo, ele falou, viu, deixa eu falar uma coisinha, excelentíssimo. Eu conheço um cara que interpreta uns sonhos aí, viu? Ah, é? Quem? Depois você lê lá em Gênesis 37, por aí. Gênesis 40, 41. Ele falou, então, tem um cara lá na prisão que ele interpreta. Chamou o cara, e aí José vai lá, e aí a gente já sabe da história do que aconteceu com ele, que eu gosto de falar assim, ele acordou naquele dia prisioneiro, e ele dormiu governador, número 2 do mundo. Tá fácil, né? Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque ele se manteve fiel às coisas de Deus e Deus tinha um plano. E é isso que eu quero que você grave. Você também. Mesmo que as pessoas e o mundo quiserem dar um samba na vida de vocês, se vocês têm uma vida com Deus, temor ao Senhor, que a Bíblia fala que em todos os momentos, José era temente ao Senhor. José, mesmo na prisão, era firme na vida com Deus. José, em todos os momentos, Deus ele remaneja o tabuleiro, né? E faz cada um alcançar a sua promessa. E às vezes, presta atenção nisso, José, como eu dei o exemplo ali de por exemplo, Isaac, era obediente, aí ele aprendeu obediência e serviu isso no futuro dele, na promessa. José, ele tinha sido vendido pela família. José perdeu a sua mãe novo, adolescente, e aí ele foi criado pelas madrastas. José foi vendido pelos irmãos. José foi assediado injustamente. Ou seja, tudo de rejeição e de abandono ele viveu. E aí que vem a melhor parte. E aí com 30 anos ele é considerado governador, e aí com 39, 37 ou 39, ele, 39 acho, ele se encontra com os irmãos que vão buscar mantimento lá no Egito. E eles tinham o quê? Uma síndrome dentro dele de rejeição, de abandono, e ele usa isso para aquilo que sempre quiseram fazer da vida dele, de destruir a vida dele, expulsar ele da família. Ele usa isso para trazer toda a família e cuidar de toda a família e sustentar toda a família por causa da posição que ele chegou. Tremendo, né? Isso mostra que mesmo que você estiver passando por situações difíceis, injustas, você pode usar isso ao contrário, isso na sua promessa. Ou seja, na jornada ele foi abandonado e rejeitado. Na promessa, ele foi o que resgatou toda a família. Vocês entenderam? Tremendo, não é? Isso pode estar acontecendo com você, irmão. Porque às vezes você pode estar passando por situações difíceis e Deus pode... Presta atenção na situação difícil que você está passando. É um abandono, é rejeição, é isso. Eu não sei o que é. Deus pode querer usar, ou ao contrário disso, para te usar na sua promessa. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente não vê isso? Marcos Lemones, pobre, né? Rejeitado, foi adotado. Hoje ele é um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Cuida da família adotiva dele, extremamente próspero. Aquilo que você teve na sua jornada, o Senhor ele pode usar para trabalhar na sua promessa e você ser realizado em nome de Jesus. As pessoas ficam muito à mercê
da condição de onde ela nasceu, da condição genética. Gente, a gente pode se tornar aquilo que a gente está disposto a Só depende a nós, só depende de nós. né? Só depende de nós. E aquele texto que você falou Qual? ontem. É, né? Seja aquilo que você tem que ser. Nem mais, nem menos, né? Pegada militar, o Bolsonaro tinha, isso mesmo, por isso ele amava mais o Benjamin. Exatamente, porque era irmão de sangue dele. Deus sabe tricotar muito bem a Queca, é verdade. Até na prisão José exercia liderança, porque era com Deus. É isso aí, a chave dele é que ele tinha vida com Deus. E ó, não menosprezem as amizades mais simples. Não, boa! Tá? Você Porque vê, do copeiro... os mais simples são os mais audaciosos. Ela falou, conheço a minha amiga lá, Giovana. Ela é boa, hein? Olha aí, ela não é? É Eles verdade, são é assim, verdade, é verdade. Eles são ousados, eles falam mesmo, eles se comunicam, são comunicativos. Tem que ter amizade com esse pessoal. É isso aí. Porteiro que conhece todo mundo no prédio. É O verdade. pessoal menospreza. E olha aí, ó, quem começou tudo na história de José foi um copeiro. Copeiro. É isso aí. Que é de sabedoria que você tem, pastor? Isso. Glória a Deus, estudando, né? E compartilhando. Por isso o Espírito Santo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus nos usa naquilo que mais sofremos. Eu creio nisso. A Ana colocou. Eu creio que Deus usa a gente muitas vezes assim. É ou não é? Então, irmãos, vocês estão entendendo? Risada porque são mais sinceros, né? Essas pessoas. São mesmo, para ajudar. Isso é tremendo, irmão. Então, ó. Esse foi um exemplo aqui. Aquilo que ele sofreu, ele usou o contrário, né? Na sua promessa, né? Foi rejeitado, abandonado, ele foi o que agregou todo mundo e sustentou todo mundo. Então você vê o quanto a jornada é importante, irmão. Para de reclamar da tua vida. Para de murmurar da tua vida. Para de falar assim, mas eu nunca consigo carro novo, mas eu nunca consigo isso. Irmão, Deus está te forjando, está trabalhando na tua vida. Presta atenção nesse negócio. É ou não é verdade? Presta atenção. Amém? A jornada não é para acabar com você. Jornada é para começar, irmão. Glória a Deus. E um último exemplo aqui para terminar, irmão. Talvez o mais triste de todos, de toda a Bíblia. Qual? Fala um cara que sofreu na Bíblia. O cara que sofreu na Bíblia? Mais que Jó, mais que José, já falei. Bom, mas eu ia falar Jó, porque é o que mais... Meu Deus. Jó, irmão, você já viu o livro de Jó? 42 capítulos, olha esse livro de Jó. Jó, ele teve uma vida que ele tinha tudo. A Bíblia começa falando que ele era o maior do Oriente, ou seja, ele era rico, poderoso, tremendo, temente a Deus, ele entregava oferta pelos filhos, ele abençoava as pessoas, tinha servos, tinha bois, tinha um monte de coisa. Tinha tudo, um monte de coisa. Aí de repente o diabo fala assim, esse cara aí, quem que é? Vou acabar com a raça dele. Fala, você pode tirar tudo dele, mas na vida dele você não toca. E aí tirou tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu bens, ele perdeu servos, ele perdeu tudo. E até a saúde. Até a saúde. E aí o diabo virou e falou assim, quero ver se ele não vai te negar. E ele não negava. Mas se você vê a linha, se pegar assim, do capítulo 1 ao 42, ele teve altos e baixos. Teve momentos até que ele pediu a morte e tal, mas depois ele caiu em si e fala, não, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso e tal. E ele se manteve fiel ao Senhor. Até Jó, no capítulo 19, no capítulo 31, dá umas ressalvas do quanto ele era íntegro diante de Deus. Ele fala, se meus olhos não são íntegros, pode ver, Senhor, se meus olhos não são íntegros. Né? Então, assim, mas o que aconteceu? Ele perdeu tudo que ele tinha, como eu comentei. Sem ter feito absolutamente nada de errado. Nada. Certo? E aí, no final da história, lá em Jó, no capítulo 42, você vê que Deus ele volta a conversar com ele e fala assim, e aqueles amigos de Jó, né? Amigos entre aspas, né, que sabiam acusar ele, estavam passando por uma situação e aí clamando a Deus, olha, o que eu faço? O Senhor me livre. Ele falou, eu não vou aceitar a tua oração. Chama Jó. A de Jó eu aceito, a sua eu não aceito. Olha isso, tá vendo? Tem oração que Deus escuta, tem oração que Deus não escuta, irmão.
Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Não é aula de intercessão aqui. Mas enfim, o destino de Jó, ele recebeu tudo. Ou seja, ele perdeu tudo no capítulo 1. E no capítulo 42 ele recebeu tudo. Tudo em dobro. Em dobro. Se ele tinha 10 servos, ele recebeu 20. Se ele tinha 1000 bois, recebeu 2000. E por aí vai. Ele recebeu tudo em dobro. Jó tinha perdido tudo e recebeu tudo em dobro. E eu fico pensando nisso. Muitas vezes as pessoas estão se sentindo injustiçadas, humilhadas, né? E dessa maneira, né? Não por consequência, mas por injustiça. Meu, ora que nem Jó, né? Clama que nem Jó para receber o dobro. Você foi roubado um carro injustamente, ora para Deus te dar 2. É Jó, irmão, é bíblico, certo? Tenha uma vida, obviamente, íntegra, que nem de Jó, e busque isso. Mas o ponto é o seguinte, irmão. Novamente, o que ele aprendeu? Ele perdeu tudo. E foi de maneira injusta. O que ele viveu? Tudo em dobro. Por isso que eu digo, irmão, você vai murmurar para quê? Você vai reclamar da vida para quê? Então, assim, ele com certeza foi uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia. E injustiçada. A Nanda colocou bem aqui, quem mais sofreu injustiçado foi o nosso Deus, né? Jesus Cristo. Porque nele não tinha pecado nenhum, ele chegou até a morrer. Mas Jó sofreu bastante. E ele se manteve íntegro. Porque assim, né? Você falou de pessoa, né? Então, Jesus não dá para comparar, né? Jesus é incomparável, né? Não dá pra gente se comparar, né? O destino já não tinha nada a ver com sofrimento. Ser humano normal, Jó. Mas, não reclame da jornada, irmão. Faça, olha, uma das coisas para você ter sucesso na sua vida. Ore a palavra de Deus. Por isso que no esboço eu coloco versículos. Eu não sei se todo mundo dá atenção a isso, mas ore a palavra de Deus. Você está sentindo que você tem muita ira? Ora, Senhor, eu não quero me irar com facilidade. Pega esse versículo e declara sobre a sua vida. Você está passando necessidade? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor, eu não vou faltar nada. O que é que colocou aqui? Ele dizia antes que conhecia de ouvir falar, mas agora os meus contigo andar, os meus olhos te veem. Irmão, tenha uma vida com Deus. Não reclame da jornada, porque o Senhor pode estar te usando nessa jornada para você usar isso lá na frente. Não é verdade? A teu favor. Então, se ainda está andando de ônibus, não tem o carro, o Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. E assim vai em todas as áreas, conjugal, né, espiritual, ministerial. Se até hoje você às vezes não se firmou numa igreja, talvez porque o Senhor ele queria te tratar em algumas coisas ou te mostrar algumas coisas para onde você tem que ir de verdade. Sempre Deus quer falar com a gente de alguma maneira. E mesmo nas injustiças, como a gente viu de Jó, como a gente viu de José, Deus ele usa isso mudando ao nosso favor, se a gente entender. Não é verdade? Então que a gente possa meditar, irmão. E eu termino falando assim. Então você está preocupado com o quê, irmão? Você está preocupado com o gigante, que nem Caleb viu? Né? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com a tua mãe, com o teu pai, com a tua família que te vendeu, que te fez mal? Né? Como você falou, não, mas eu nasci na família errada. Irmão, você só vai morrer no lugar errado se você quiser. Ah, tá difícil, né? A carreira militar, quem sabe aí Deus não está te forjando. Você passou por injustiça? Me fala um que não passou. Como a Ana comentou agora aqui, é lindo saber que Deus sempre quer falar conosco e sempre quer estar conosco. É ou não é verdade? Então a gente tem que entender isso, irmão. O diabo tirou tudo de você, ele tirou de Jó também. Clama para Deus te dar em dobro. Amém, eu creio. Amém? Isso aconteceu. Por que Deus te acha menos que Jó? É verdade. Nosso Por quê? Não faz acepção. Não faz acepção. Então, irmão, eu não sei o que você está passando. Eu escrevi assim, mas eu sei que se ainda não chegou naquilo que você entende que é teu chamado, teu destino, tua promessa, esse pode ser mais um capítulo da jornada. E possivelmente você usará isso quando você chegar lá. Continue firme
Porque Hebreus 10, 23 fala assim, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Você crê nisso? Eu vivo isso. Ó, Daniela passa um pouco aí, profeta. Amém, glória a Deus. Irmão, aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Coloca esse versículo na tua geladeira, ora, declara ele, como eu estou falando assim, da gente orar os versículos bíblicos. Faz isso, porque se você ainda está na jornada, é que você ainda não chegou no destino, mas Deus ele quer te levar para o destino, irmão. Amém? Entenda isso. As pessoas têm que entender que cada um tem uma fase, irmão. E é isso que precisa entender. Eles viveram 40 anos, presta atenção, eles viveram 40 anos no deserto, eles viveram debaixo do quê? Onde eles moravam? Fala assim, sucá, tenda, eles moravam 40 anos debaixo de tenda, só quando eles entraram na terra prometida, que eles viveram e construíram casas. E por que eles viveram em tendas? Porque era tempo de jornada, não era o final. Mas no final eles construíram casas. E esse é o problema. Tem pessoas que estão vivendo na jornada e estão querendo construir casa. Isso está errado. E o contrário também. A pessoa já chegou no destino e quer viver em tenda. Irmão, você tem que viver cada fase da sua vida para que o Senhor possa cumprir todas as promessas na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Glória a Deus. Vou parar que já deu mais de uma hora aqui. Amém? Feche os seus olhos, fala assim, Senhor, eu quero aprender na minha jornada o que o Senhor tem para mim. Eu quero te pedir perdão por toda murmuração, toda reclamação, por toda situação que eu não enxerguei a sua mão. Eu quero enxergar. Abre os meus olhos. Assim como o Senhor falou com Jó, fala comigo. Eu não quero te ouvir falar. Eu quero andar contigo. Eu quero ter uma vida contigo. Eu quero te ter no meu coração. Eu quero que o Senhor guie todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Eu não vou ter medo de gigante, de guerra, de luta, eu não vou ficar amargurado, me sentindo rejeitado, incapaz, injustiçado, renegado pela família. Eu vou atrás daquilo que é o teu chamado, é o teu destino, é a tua promessa para a minha vida e vou vivê-la para a honra e glória do teu nome. Fica comigo, Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a vida de cada um diante de Ti. Que esta palavra se faça verdade na vida de cada um e que eles possam perseverar na jornada para alcançar a promessa em todos os sentidos, Senhor. Que todos que estiverem escutando agora sintam a Tua presença, o Teu calor, Senhor, e possam viver diferenciados daqui para frente. Pai, os direciona para que possam ser acompanhados, pastoreados, cuidados, direcionados em todos os sentidos, para que possam viver aquilo que é o Teu plano. Não importa se tem 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não importa. Que eles não possam passar dessa terra sem viver a plenitude daquilo que o Senhor os reservou, Senhor. Eu os entrego diante de Ti. Guarda, Senhor, livra eles de todo e qualquer mal. Eu os entrego e peço a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa e abençoada na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos aí. Fiquem na paz. A gente vai terminar. No segundo domingo a gente tem o costume de fazer a ceia aqui em casa, que é quando a gente entrega também os nossos dízimos, como mostra lá em Gênesis 14, Abraão e Abimeleque. Rô, fala para as pessoas que quiserem fazer a ceia. Quem quiser fazer a ceia aí também, que o Senhor esteja guardando aí, abençoando o seu pão e o seu vinho, você tenha a sua comunhão com o seu Deus aí. Amém, irmãos? Beijo para todo mundo aí, Marta, Fernanda, Zenaide, Denise, minha mãe, Edi, Fernanda, Ana, Queca, enfim, todo mundo aí, Irene. Tá bom, irmãos? Risada, Johnny, abração, ri, beijo. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz, a gente vai se falando aí. Deus abençoe.